Doutor Ângelo Demarco, do Instituto Ângelo Demarco, nos brinda com a sua vinda aqui hoje. Doutor, seja bem-vindo, como sempre, bom dia. É isso mesmo, Marlene, bom dia, Milena, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da querida Rádio Sorriso, é isso mesmo. Satisfação em recebê-lo, doutor, nesse fechamento de mês quase aí, né? Para a gente falar mais um pouco sobre a sedação consciente. Tem sido muito procurada, né? O doutor já falou, e hoje ele se propõe a nos contar um pouco da história do tal do óxido nitroso, que é o que utiliza, o produto que usa, enfim, para fazer esse processo, né, doutor? Perfeito. É isso mesmo, então, a gente já vem trabalhando há algum tempo com isso, com essa sedação, inclusive foi uma coisa que repercutiu muito na cidade, na odontologia em si, da nossa cidade. Foi um grande avanço, foi um boom realmente nisso, foi uma tecnologia muito bem colocada e muito bem trazida para justamente proporcionar conforto e estabilidade para os pacientes. Proporcionar uma redução, uma diminuição do estresse, da ansiedade, para fazer com que esse paciente possa ser submetido a um tratamento odontológico de qualidade, decente, através disso também devolver a saúde bucal e a condição dessas pessoas, né? Então eu trouxe alguns materiais aí para quem está em áudio ou vídeo também nos acompanhando. Sim. De como funciona, até eu faço uma careta ali, a pessoa já está dormindo, inalando gás ali, e é uma coisa que realmente foi o grande divisor de águas aí na odontologia, na questão da sedação, da analgesia, da própria sedação mesmo, e nas anestesias. Trazendo um pouquinho mais a questão histórica, Marlene, como é que funcionou isso? Muitas pessoas perguntam, mas como é que surgiu, de onde veio, Quem teve essa a ideia ideia, fantástica? como é que descobriram, né? O histórico disso é o que acontece. Em 1844, Horace Wells, um dentista norte-americano, lá nos Estados Unidos, eles estavam assistindo uma apresentação de circo, num circo, como esses que montam na cidade, na plateia, e essa apresentação de circo, eles usavam um gás, o spray, um lança-perfume, tipo um lança-perfume, um spray no palco, e esse gás continha as propriedades do óxido nitroso. E o que esse dentista que estava na plateia, Horace Wells, no mesmo ano, daquele ano lá, em 884, veja. Dá para ver pela imagem dele. Pela imagem dele, é esse cidadão aí, um 30 anos de idade, estava lá, ele era dentista já na época, e estava lá nos cursos e tudo mais. Sim. E ele observou que as pessoas ficavam felizes e alegres com aquele negócio lá. Ele procurou investigar, mas o que é isso? Ele foi a fundo buscar ver o que era. E durante essa apresentação de circo, estavam lançando esse gás lá para as pessoas ficarem mais tranquilas, alegres, enfim, felizes, que chamaram, inclusive, com o gás do riso. O gás hilariante. Sim. E um desses pessoais que faziam parte desse circo, que estavam fazendo essa apresentação, ele machucou a perna dele num banco. Ele raspou lá e machucou a perna dele num banco durante a apresentação, todo mundo pulando lá. Sim. E o dentista observou que ele machucou a perna, mas ele não apresentava sinais de dor. Mesmo sendo possível que... Mesmo provável machucou que doesse, mesmo, né? cortou a perna, machucou, tipo... E ele observou aquilo. Nem na hora ele pensou, por que tem aquele gás, o que começou a ver, e ele foi buscar. Enfim, investigou mais a fundo e descobriu-se propriedades analgésicas quando as pessoas inalavam aquele gás. Tanto que quando eu cedo os pacientes na cadeira, muitos começam a dar risada. Eles roncam, às vezes fica suave, tipo, começa a dar umas risadinhas. Fica feliz, fica pelo feliz menos. E fica leve, tranquilo. É isso que acontece. O que ele fez? Ele mesmo se submeteu, eu quero inalar isso aqui puro. E ele inalou aquele gás um tempo depois, na semana seguinte, até perdeu os sentidos. E ele percebeu que aquilo lá tinha propriedades analgésicas. Na mesma semana, no mês seguinte, ele pegou um amigo dele, um sócio dele lá, e ele foi no consultório dele lá e inalou o gás puro, até perder os seus sentidos, para tirar um dente dele mesmo do siso, que estava incomodando. Olha. Então, ele cheirou o gás puro, coisa que a gente não faz hoje, né, porque tem todo um cuidado, depois eu explico mais isso. Mas ele inalou esse gás e um colega extraiu um dente do siso, terceiro molar, sem anestesia local, só inalando o gás. Sem fazer nenhuma aplicação, nada. ele não sentiu dor. Não sentiu dor. E eles, cara, descobrimos a odontologia, Em si a odontologia analgésica, sedatória, inconsciente, e foi ali que ele descobriu isso, que tinha propriedades analgésicas. Mas já tem todo esse tempo que o processo é utilizado? Porém, o que acontece? Durante aquele mesmo ano, então, as coisas foram se aprimorando, já existe há muitos anos, depois, lógico, foi aprimorado. Ele tentou apresentar isso numa palestra para os estudantes de medicina. Ele foi lá, submeteu um paciente, só que o paciente não inalou na quantidade certa, o paciente sentiu dor na hora. E nesse mesmo ano ele foi vaiado e ele acabou abandonando, ficou constrangido, entrou em depressão, enfim. Mas funciona. Tanto que o segredo, quando você dá um paciente, sempre falo, você tem que respirar, puxar pelo nariz e soltar pelo nariz também.
Então, a sedação, se você ficar falando, ficar inalando gás, é um gás que ele entra muito rápido, porém ele sai muito rápido das vias aéreas. Então, o paciente tem que, a concentração, a respiração tem que ser concentrada, o paciente tem que aprender a respirar só pelo nariz e soltar pelo nariz. A gente está aqui conversando, falando durante o dia, a gente respira um pouco pelo nariz, um pouco pela boca. Sim. Mas a sedação, ela funciona. Então, hoje o que acontece? Na atmosfera, nesse momento, existe apenas 20%, 21% de oxigênio, que é o que nós precisamos para sobreviver. Então, você não pode submeter um ser humano, uma pessoa, a concentrações menores do que essa. Por isso que a sedação consciente, o nível máximo que eu chego de óxido nitroso é de 70% para 30% de oxigênio. Manter o aparelho aquele... que nós temos ainda é uma margem de segurança com 10% a mais do que existe na atmosfera. Então, a gente hoje trabalha nessa concentração máxima. Nunca precisou chegar tipo a 70%. 30%, 40%, 20%. A gente já consegue atingir a estabilidade, o paciente já diminui os batimentos cardíacos e a pressão também baixa. E aí o paciente entra no estágio de repouso. Então foi assim, meus queridos ouvintes aí de Sorriso e região, você que já foi sedado, você que já fez o seu tratamento, foi assim que foi descoberto. Durante uma apresentação de circo, o cara machucou a perna, o dentista estava lá, viu aquilo, imaginou que lá tinha propriedades analgésicas, foi mais a fundo investigar e aí foi descoberto da odontologia. Muito louco, né? E Muito pelo louco. fato de ser usado já naquele tempo para uma plateia, é absolutamente seguro, então, né? Mas nós, hoje é muito mais seguro você usar isso do que fazer sem. Hoje eu não me vejo mais operar um paciente tipo sem ter um monitor cardíaco junto, que é uma coisa que no passado a gente não tinha, nós temos hoje. Nem precisava, Mas, digamos porque assim. você tem a numeração do paciente, os sinais vitais deles na tua mão, tá ali na tua frente, a pressão, a saturação e os batimentos. Então, e com o oxigênio, com a sedação, com o óxido nitroso, eu consigo controlar isso. Então fica aí a dica, pessoal, você aí de casa que está nos ouvindo, que gostou, que tem medo, que tem pânico, procure a nossa sedação, procure o Instituto Dr. Ângelo Demarco, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar o seu objetivo. Você vai fazer o seu implante dentário dormindo, com toda a redução de estresse, ansiedade e tudo aquilo que você precisa. Ele citou aí, Marlene, com relação aí ao batimento cardíaco, né, o acompanhamento, tudo. A minha mãe era transplantada, né? E ela tinha muita dificuldade na época, muitos anos atrás, inclusive de fazer tratamento com o dentista, justamente por conta de não ter, né, esse preparo. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa tecnologia, né? Precisa, inclusive para o paciente, porque uma coisa é você dizer, não, calma, eu acho que está tudo bem com você. Outra coisa é você ter um aparelho que te dá essas informações reais e o paciente pode ver, inclusive. Aí o psicológico do cara ajuda muito nesse momento. Então, será que ele está bem? Será que ele está mal? Não, está tudo bem com você. Você pode estar achando que está se sentindo mal, mas os seus sinais vitais estão perfeitos. E é isso que importa, o corpo estar de acordo, perfeito. não é? Então o paciente, eu estou um pouco ansioso, estou nervoso. É a cabecinha. Sim, mas os seus sinais, né? perfeito. Isso mostra a segurança. É por isso que a gente está se destacando cada vez mais e trazendo essas novidades e sempre buscando o melhor para os pacientes. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelo esclarecimento aí. Quem diria, né? A gente fala assim, quem diria que é assim que começou essa história? É assim. E tem muitas histórias da odontologia que nas próximas vindas aí eu vou trazer, Vamos que é separar. impressionante. Importante contar isso pra galera. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecer rapidamente o mês que nós tivemos, a todos os pacientes que acreditem, apostar na nossa marca, no nosso instituto, os profissionais que trabalham conosco lá, a minha equipe, que para mim poder estar aqui hoje também um pouquinho, eles também estão lá segurando a onda para mim. Então a gente trabalha como um todo, sempre pensando no crescimento empresarial e desenvolver as pessoas, plano de carreira e tudo mais. Valeu, um forte abraço e até mês que vem. Obrigada. E você que tá com esse medinho ainda, já pode deixar o medinho em casa, né? Você ouviu aí, com toda a segurança, fazer os seus tratamentos com a equipe lá do Dr. Ângelo Demarco, né? No Instituto Dr. Ângelo Demarco aqui em Sorriso, lá na Blumenau.